eu sou João Pedro Mota. Bom dia, meu nome é Alanis Luiza de Carvalho. Bom dia, meu nome é Kainan Nunes. Bom dia, meu nome é Guilherme Tchanoca. Basicamente, a Revolução Verde é um conjunto de iniciativas e certos processos que conseguiram aumentar a produção de comida ao redor de todo o mundo. Basicamente, ela se iniciou em meados da década de 50 por um cara chamado Norman Bullard. Basicamente, o que ele fez? Ele conseguiu cruzar geneticamente algumas espécies de plantas e milho, dando mais resistência a elas. A partir disso, essa pesquisa e essas técnicas de cruzamento foram aprimorando. Basicamente, elas conseguem dar mais resistência, conseguem fazer as plantas gerarem mais frutos e tudo. Então, basicamente, ela melhorou drasticamente a produção. Ela possui certas vantagens, a Revolução Verde possui muitas vantagens por causa disso. Basicamente, com ela, nós temos plantas, legumes mais resistentes, mais fortes a certos animais, certos tipos de bactérias, e a maior das vantagens é o aumento drástico da produção. Bom, como foi a Revolução Verde no Brasil? Após a implementação da Revolução Verde ao redor do mundo, a agricultura brasileira mudou completamente. Isso ocorreu durante o regime militar e ficou conhecido como o milagre econômico. Com o início da produção em larga escala, o Brasil começou a exportar alimentos, em especial a soja e o milho. Com o foco na exportação, o país ficou mais focado em agências de fomento e pesquisa. Entre elas está a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, fundada em 1973. Bom, quais são as desvantagens da Revolução Verde? Apesar da Revolução Verde ter sido extremamente benéfica nos primeiros anos, há também seus pontos negativos. Dentre eles, podemos citar o esgotamento do solo, a erosão, a alteração do ecossistema para a implantação da lavoura, o desmatamento, dependência das grandes indústrias que produzem as sementes transgênicas, fertilizantes e os agrotóxicos, priorização à estrutura latifundiária, prejudicando assim a produção familiar e fomentando o êxodo rural, altíssimo nível de utilização da água para sustentar seus métodos, alta dependência de tecnologia oriunda de países desenvolvidos, redução de diversidade genética, tendo em vista que a prioridade é cultivar produtos homogêneos para otimizar a produção e obter mais lucro. E, por último, o aumento da concentração de renda. Bom, uma curiosidade sobre a Revolução Verde, que é ligada também às suas consequências e às suas desvantagens, é que o Norman Borlaug, ele trabalhou no México em parceria com a Fundação Rockefeller. E basicamente eles tinham o objetivo de acabar com a fome no mundo. E com esse projeto ele salvou 1 bilhão de pessoas da fome. E isso lhe concedeu diversos prêmios e honras. Porém, estudos apresentam que a Revolução Verde é completamente relacionada ao aumento descontrolado de taxas de natalidade ao redor do mundo, e principalmente em países subdesenvolvidos. Com o passar do tempo, o aumento demográfico superou o aumento de produção de alimentos e atualmente o número de pessoas passando fome é deveras superior à quantidade de pessoas nesta mesma situação antes da Revolução. Os sistemas agrícolas são um grupo de atividades técnicas, sociais e econômicas implantadas em uma área de produção agropecuária. Podem ser classificados em sistemas intensivos e extensivos. Essa classificação vai depender de uma série de fatores para diferenciá-los. Um exemplo é o índice de produtividade obtido. No intensivo, são empregadas altas tecnologias, a produção é muito maior e a atividade visa o lucro a qualquer preço. Já o extensivo tem um caráter mais familiar, a produção visa antes a subsistência para só depois lucrar com o excedente. Ainda uma variante mais radical que nem o agrotóxico emprega, constituindo assim os produtos orgânicos.
Basicamente, dos dois sistemas, existem o intensivo e o extensivo, que o Kainan já havia citado antes. O sistema intensivo é um sistema de grande produtividade que tem muitas máquinas empregadas. Muitas máquinas, a utilização de máquinas é extremamente alta nesse tipo de sistema. As técnicas são utilizadas muitas técnicas novas para cultivo, coisas que aumentam essas técnicas aumentam a sustentabilidade e o empreendedorismo. E o desenvolvimento tecnológico sempre visando o lucro. O sistema intensivo é o setor primário da economia, o que basicamente é o que exporta os alimentos para fora, o que faz o país basicamente ganhar lucro por essa parte de agropecuária. Mas os ambientalistas combatem esses sistemas porque ele causa um imenso dano ao meio ambiente e alguns danos irreparáveis, ou seja, eles causam muitos problemas ao meio ambiente, então os ambientalistas não gostam desse tipo de sistema. E um exemplo, que é o mais comum, são empresas exportadoras que fazem a economia rodar, que são as que mais utilizam esse tipo de sistema pelo fato de ser o mais efetivo e o mais rápido de se produzir. E o sistema extensivo é um sistema mais familiar que usa técnicas mais rudimentares, mais antigas, baixa produtividade. O sistema é mais focado em subsistência, basicamente eles fazem esse sistema de extensivo para sobreviver, para pequena quantidade de pessoas que moram naquele local, perto daquele local, e é mais focado em subsistência. É uma pequena área cultivada, e é um sistema mais recomendado por ambientalistas e ecologistas, pelo fato de ser menos agressivo à natureza. E o exemplo foi o que já foi dito, é de famílias que vivem a partir disso na roça, que vivem mais isoladas da cidade, que eles vivem a partir disso em questão de subsistência. Eles dependem dessa agropecuária para sobreviver. Então eles utilizam esse pouquinho que eles têm para subsistência. Antônio irá aprender a plantar, a produzir e a preservar. Ele vai estudar e compreender que a tecnologia é uma ferramenta poderosa para aumentar a produção. E também um instrumento essencial para um futuro sustentável, pois ele vai herdar um trabalho que ajuda a alimentar, a vestir e a mover mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, que coloca o Brasil como um dos maiores produtores mundiais de laranja, café, cana-de-açúcar, milho, soja, algodão e outras tantas culturas. Um trabalho que, com tecnologia e profissionalismo, colhe cada vez mais. BASF, The Chemical Company. É basicamente isso. Muito obrigado pela atenção.